falando aqui, Alessandro, da convocação, então, por parte do requerimento de convocação por parte do Nicolas Ferreira, do Giuseppe Janino, que é um dos criadores da urna eletrônica, se isso ia ajudar ou piorar no processo? Olha, essa discussão sobre as urnas eletrônicas interessa muito, mas muito mesmo a oposição. E manter essa discussão em aberto, no sentido de, a partir do discurso, eles colocarem em dúvida sempre o processo eleitoral e a urna eletrônica, para eles é uma espécie de palanque para show de horrores e ataque ao processo democrático. Então, convidar esse sujeito para ir até a Comissão Parlamentar de Inquérito tem, me parece, esse claro intuito de tentar criar constrangimentos e tentar levantar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, coisa que eles não conseguiram fazer com o hacker, que claramente ele disse, olha, eu tentei, pensei e realmente não consegui. Agora, tem um outro elemento, quando a gente imagina que este hacker, né, foi ao Ministério da Defesa, e quando eu escutei essa história, eu achei muito estranho, Lu, porque eu fiquei pensando, bom, ele vai no Ministério da Defesa conversar com as pessoas que, em tese, entendem de redes sociais, que entendem de internet, que entendem de urna eletrônica, ou seja, eles têm um setor de inteligência e de tecnologia. Alguém imagina que o Exército, os militares não tenham. Então, eu achei muito estranho o aceite por parte dos militares em dialogar com esse sujeito. E se tivesse realmente alguma coisa, os próprios militares teriam, de alguma forma, identificado. O fato fundamental é que, para a oposição, interessa não elucidar questões de segurança da urna. Para a oposição e para o bolsonarismo, o que interessa, na verdade, é criar tumulto e deixar sempre uma espécie de interrogação com relação à confiabilidade das urnas. É isso que eles querem. Porque, em última instância, e a gente viu isso hoje, até porque o próprio Bolsonaro, né, nas fake news, que em tese ele trocou de mensagens com empresários, ele agora responde, olha, troquei mesmo, qual o problema? Troquei mesmo, ou seja, eu posso questionar as urnas, qual o problema? Eu posso atacar a democracia, qual o problema? Eu posso tentar fazer conluio para dar um golpe de Estado, qual o problema? Ou seja, essa é a narrativa bolsonarista e atende muito o que a gente tem dito ao longo do tempo aqui nos programas, Lu, aquele núcleo duro de 20%, 25%, essas pessoas acham ótimo o sujeito, né? Quase num tom de fanfarrão, dizer, fiz mesmo, estou discutindo, só estou colocando em dúvida a urna, qual o problema? Ou seja, eles acham que isso é normal, que isso faz parte do processo democrático, quando não faz parte. Então, eu acho que essa estratégia continua, eles vão continuar levantando esse questionamento, ficam falando que nenhum outro país do mundo tem urna, né? Eu costumo brincar que, olha, os Estados Unidos realmente, né? Eu acho que nenhum estado nos Estados Unidos, ou a maioria deles, tem urna eletrônica. Mas eles, vamos ser sinceros, eles não são um exemplo de processo democrático. Eles não são um exemplo de absolutamente nada nesse sentido. Veja o nível de abstenção que eles têm nos Estados Unidos, que é vexatório, o volume de pessoas que participam do processo político nos Estados Unidos hoje, e veja a literal confusão que existe no sistema eleitoral dos Estados Unidos. Vide aquele caso do ano 2000, né, que envolveu dois candidatos a presidente, o Bush e o Gore, onde eles não conseguiam contar, né? Eles não conseguiam fazer a contagem de votos, acho que era na Califórnia, se eu não me engano, porque a máquina que conta o voto de papel errava a contagem dos votos do Al Gore, o que gerou uma intervenção da Suprema Corte em favor do Bush. Ou seja, eles pegam, às vezes, alguns países que não são, vamos dizer assim, exemplo de processo democrático, eleitoral e de processo de votação.